Olá pessoal, meu nome é Geice Abel e eu queria dizer que eu tô muito feliz de estar de volta com esse canal. Vocês não têm noção de tudo que me aconteceu nesse tempo. Inclusive, eu me casei e é um pouco sobre isso, sobre as experiências que eu tenho tido, que eu quero falar hoje. Você acredita que você está tendo problemas no seu relacionamento, problemas conjugais? Com o vídeo de hoje eu quero te ajudar a identificar um pouco melhor esses problemas e o que você pode fazer para lidar com eles. A primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem é que muitas vezes nós olhamos as diferenças do outro como um problema. As coisas que as pessoas fazem que são diferentes da forma como nós faríamos ou como nós gostaríamos que elas fizessem, muitas vezes nós encaramos como um defeito nelas. Então nós nos posicionamos como alguém que precisa consertar algo que está quebrado. Muitos de nós começamos a criticar, a cobrar, a exigir que a pessoa mude aquele comportamento que não nos agrada, afinal ela está errada. Em primeiro lugar, nem tudo que nós identificamos como um defeito no outro de fato é um defeito. Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Eu sempre tive um escorredor de louça na minha pia. Então eu lavava a louça e eu colocava ali pra escorrer. Afinal de contas, a água evapora, né, gente? E quando tava tudo seco, eu pegava e guardava. Já o meu esposo, toda vez que ele lava a louça, ele lava, seca, guarda e deixa a pia toda limpinha. Quem é que tá errado nessa história? Nós poderíamos partir daí para uma discussão. Ele poderia chegar para mim e começar a dizer: porque você é uma desorganizada, porque você não sabe que a pia tem que ficar limpa, que toda vez que a gente lava a gente tem que secar e guardar as coisas, porque pano de prato foi feito para ser usado. Por minha vez eu poderia começar a discutir: mas secador de louça foi feito para ser usado também. Tem razão para ficar perdendo meu tempo secando a louça e ela vai secar sozinha, depois é só guardar. Parece um exemplo bobo, mas no casamento, no dia a dia, a gente às vezes acaba se perdendo em discussões por coisas tão pequenas quanto essas que não fazem nenhum sentido. Qual de nós dois está errado? Nenhum dos dois. Apenas são duas formas diferentes de lidar com uma mesma situação. Se nós aprendemos que nem sempre as coisas que as pessoas fazem diferente de nós são um defeito delas, nós vamos evitar muitas discussões desnecessárias. Mas se você tem identificado no seu relacionamento algum problema que não é desse tipo, de fato é uma atitude, um comportamento problemático. Como por exemplo, a minha esposa é muito ciumenta, é muito controladora. Ela não deixa eu fazer nada, ela não deixa eu sair com os meus amigos, ela tá sempre controlando a minha vida, sempre querendo saber com quem eu ando, com quem eu tô falando no celular, ela quer olhar as minhas mensagens, ela quer controlar a minha vida. Certo, eu concordo com você que isso realmente não é só uma questão de ponto de vista, é de fato um comportamento prejudicial pro teu relacionamento. Então o que você pode fazer? Em primeiro lugar, você precisa analisar uma coisinha junto comigo. A sua esposa, ela é ciumenta e controladora em todos os seus relacionamentos? Ela tem ciúmes das suas amigas, com quem que elas andam, se elas saem com outra pessoa? Com a família, com os irmãos, elas são ciumentas, controladoras? Elas têm tido esse comportamento em todos os seus relacionamentos? Ou você identifica que é só com você que ela é assim? Vou dar um outro exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Vocês conhecem aquelas crianças que a gente olha e diz: quando os pais não estão, são outras crianças, gente, são comportadas. Chegou os pais, as crianças parece que viram outra. Começam a teimar, a subir por cima de tudo. O que acontece? Significa que essas crianças são rebeldes, são teimosas? Não, não é uma questão de ser, é uma questão de estar. Elas estão rebeldes, estão teimosas no relacionamento delas com seus pais. Porque na escola, com os professores, elas são obedientes, são tranquilas. Com as outras pessoas, elas são outras crianças. Então o problema que nós identificamos aqui é no relacionamento entre pais e filhos. Assim você precisa identificar no seu relacionamento: a sua esposa, ela é ciumenta e controladora na vida com as outras pessoas, ou ela tem agido assim no seu relacionamento? E é aí que você também se responsabiliza por aquilo que tem acontecido e não simplesmente joga sobre o outro como se ele fosse o problema, ele fosse o erro e ele tem que mudar sozinho para que as coisas melhorem. Nesse caso você pode parar e pensar: poxa, eu tô fazendo alguma coisa para dar motivos para minha esposa ser tão ciumenta assim? Será que você é um daqueles caras que dá liberdade demais para suas amigas de chegarem, te abraçarem, ficarem de papinho? Será que nenhuma vez você teve alguma atitude, uma traição, alguma coisa que fez com que ela ficasse agora desconfiada de você? Você diz: ela é controladora, ela não deixa eu fazer nada. Será que você não é do tipo de pessoa que se deixar você não volta mais pra casa? O que eu tô querendo dizer não é que a culpa é sua ou é dela e que você precisa se responsabilizar por tudo quando você identifica um problema no seu relacionamento. Mas uma coisa é certa: se você está com um problema no seu relacionamento, vocês são duas pessoas. Com certeza você pode fazer alguma coisa para ajudar a melhorar a situação. Só que nós temos uma mania de sempre colocar sobre o outro as culpas dos problemas dos nossos relacionamentos.
Ah, o meu relacionamento não tá legal, mas também ele não muda, ele não faz aquilo, eu peço pra ela mudar aquilo e ela nunca muda. Mas aonde fica a nossa responsabilidade sobre aquilo que também é nosso? Fazer alguma coisa a respeito não é ficar criticando o outro e cobrando o outro que mude, mas é olhar pra dentro de si mesmo e pensar o que eu posso fazer pra cooperar com essa mudança. Certo, pessoal? Então, simplificando, para que você tenha um relacionamento mais feliz e com menos desentendimentos, quando você identificar algum problema, você vai pensar, é realmente um problema ou é uma diferença entre nós? Segunda coisa, se de fato for um problema, você vai parar e vai tentar entender qual é a sua parte nisso. E o que é que você pode fazer para melhorar a situação? Sente e converse. Tente entender por que é que aquela pessoa está agindo daquela forma. Pergunte. E dessa forma você vai conseguir encontrar alguma coisa que você pode fazer para ajudar. E a terceira coisa, não entenda o outro como o problema, e sim como alguém que está sinalizando que há um problema no seu relacionamento. Beleza, pessoal? Então, para encerrar esse vídeo, eu queria contar uma metáfora. O nome da metáfora é gole d'água. Um certo casal estava tendo problemas no seu relacionamento. De fato, eram problemas. Eles discutiam demais. Toda vez que eles chegavam do trabalho, eles começavam a discutir. Sempre havia alguma coisa de errado, algum motivo para discussão. E então esse marido decidiu, eu vou buscar ajuda. Ele ficou sabendo de um homem muito sábio que dava conselhos, ele foi até esse homem. E esse sábio ouviu a situação, pegou uma garrafinha de água pequenininha que pudesse caber no bolso, encheu de água potável e entregou para esse homem e disse, por 10 dias, todos os dias que você chegar em casa, você vai encher a sua boca desse líquido e vai manter a sua boca cheia por 30 minutos. Esse homem não entendeu como exatamente aquilo ali poderia ajudar, mas ele decidiu fazer. E no 11º dia, esse homem foi procurar esse sábio para tentar entender o que é que tinha naquela água milagrosa, porque o seu relacionamento havia melhorado muito, eles pararam de discutir. E o sábio respondeu para ele, era apenas água. Com apenas um gole dessa água, você aprendeu a fazer uma coisa que é o calo de muita gente, que é saber ouvir. Ou seja, pessoal, nos nossos relacionamentos, ou nós temos paz ou nós temos razão. Não dá pra ter as duas coisas. Será que era o homem mesmo que tinha que botar água na boca? Será que não era a mulher que ficava discutindo demais? Será que não era ela que tinha que ter buscado ajuda? Quem era o problema afinal? Isso simplesmente não importa. O que importa é que havia um problema no relacionamento deles e ambos poderiam fazer algo para torná-lo melhor. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, se inscreve no meu canal, que agora vai ter vídeo novo todas as semanas. Um beijo e até o próximo vídeo.